um Deus reconstrói o que as lágrimas não conseguem curar. E a minha leitura de referência é Marcos, no capítulo 5, versos 21 a 34. Vocês vão acompanhar aí comigo no telão. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. É interessante que o texto começa falando de um pai que faz qualquer coisa pela sua vida, pela sua filha. Qualquer coisa para salvar a sua filha é o exemplo que nós temos aqui em Jairo. Jairo era um dos principais líderes da sinagoga. Era um homem respeitado, era um homem influente e foi um homem que desafiou a tradição e a religião. E quando ele ouviu Jesus e que ele viu o Senhor, ele correu para o Senhor, porque ele precisava de um milagre. Ele esqueceu da posição de liderança que ele tinha. Ele se prostra desesperadamente, o texto fala, diante de Jesus, para que ele curasse. E Jesus, vendo essa demonstração de fé, vai com ele. Sabe por que Jesus vai com Jairo? Porque Jesus, ele sempre quer curar. Ele sempre quer trazer vida. Aonde há morte, o Senhor traz vida. Aonde há desesperança, o Senhor traz esperança. Aonde é necessário ter restauração, o Senhor restaura. E continuando o texto, fala assim, deixa eu ver se eu não pulei. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, continuando o capítulo aí de Marcos. E estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Tem uma versão que fala que ela estava sendo comprimida em meio à multidão, porque ela se arrastava. E sendo comprimida, ela tocou no manto do Senhor e na orla do Senhor. E imediatamente foi sarada. E continua a história. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher se aproximou, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Eu acho interessante que Jesus está indo numa missão, orar pela filha de Jairo, mas no meio do caminho algo extraordinário acontece, um toque. Foi só um toque. Um toque de uma mulher que há 12 anos padecia e sofria com o fluxo de sangue. E o sangue na Bíblia é sinônimo de vida. Essa mulher durante 12 anos, ela expelia esse sangue. E o expelir do sangue, ele fala de uma vida de morte. Fala de uma vida de morte. Ela estava adoecida, ela estava morta. E essa história, quando nós vamos lendo sobre ela, ela fala de uma cura que é completa. Ela fala de uma cura por inteiro. Ela fala de uma restauração. O pastor Jonatas Leônio, ele tem uma citação que eu gosto muito, e quando eu ouvi eu fiquei tão impactada, porque ele diz assim: Jesus não cura apenas doenças, Jesus cura pessoas. Jesus não cura apenas as doenças, Ele cura pessoas. Jesus, ele não quer resolver só o meu e o seu problema, Jesus quer nos resolver. Ele está mais interessado em nós, em nos resolver. Jesus está o tempo todo nos resolvendo.
E às vezes, em meio à circunstância e ao problema, Ele está usando a circunstância e o problema para nos resolver, para nos forjar, para nos dar uma identidade, para restaurar em nós uma identidade, para dizer quem nós somos. Nele. Jesus resolve os problemas e não só pensando na dor, porque tudo em nós é interesse do Senhor. A nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. E é interessante que às vezes passar por esse processo é muito dolorido. Dói, não dói? Passar por um processo de cura dói porque nem sempre nós estamos dispostos a nos entregar totalmente para o Senhor. Nem sempre nós estamos dispostos a sermos totalmente curados. Espera aí, Senhor, aqui você pode mexer, aqui você pode curar. Mas aqui, aqui não. Aqui eu tomo conta. Não, essa dor que eu estou sentindo aqui na minha perna, essa o Senhor cura. Mas essa do meu coração, aonde eu não perdoo, não, esse não, porque perdão nem pensar. Então o Senhor, Ele é detalhista, né? O Senhor, Ele faz todas as suas coisas por completo. E a mulher do fluxo de sangue, é interessante que a gente não tem a idade dela, nós não sabemos, né, nós não temos uma informação da pessoa, nem nome ela tem. Porque o Senhor está estrategicamente querendo nos mostrar o que Ele está fazendo na vida dessa mulher, para nós aprendermos o que Ele está fazendo. E Ele vai restaurar essa mulher em 4 dimensões, em 4 momentos. Ele vai restaurar ela fisicamente, repete comigo, fisicamente, emocionalmente, relacionalmente e espiritualmente. Ele vai tratar dela, Ele vai restaurar no corpo, Ele vai restaurar as suas emoções, Ele vai restaurar a sua relação social e o seu relacionamento, e Ele vai restaurar também a vida espiritual dela. Fisicamente, aquela mulher estava como? Esgotada. Eu passei por um processo de muita hemorragia, de fluxo de sangue, e eu precisei retirar o útero. A médica falou para mim, não precisa nem voltar aqui mais, enquanto você não tirar esse útero, tomar vitamina hoje e expelir ela amanhã. E por causa disso eu passei pela retirada do útero. Eu vivia anêmica, fraca, né, irritada por causa da situação, e o principal sintoma físico dessa mulher era a falta de vigor. Ela não tinha ânimo, ela não tinha nem energia. Porque aonde que ela tocou no Senhor? No manto, nas vestes. Ela nem em pé estava. Ela foi se arrastando, sendo comprimida pela multidão. Ela não foi nem vista. E às vezes nós achamos que para nos elevar muito para tocar em Jesus, nós vamos estar de pé. Quando, na verdade, nós não percebemos que o lugar mais alto da terra para nós estarmos é aos pés do Senhor. É rendidas ao Senhor. Esse é o lugar mais alto. Às vezes nós queremos estar na plataforma, às vezes nós queremos levantar o nosso, né, e Senhor, eis-me aqui, quando muitas vezes a nossa fraqueza, a nossa angústia, a nossa dor, ela está nos levando para os pés do Senhor. Porque é nos pés de Jesus, lá no significado da cruz, é que nós entendemos o sacrifício do Senhor. Nós entendemos o sangue que foi derramado. Amém? Efésios 1, 22, 23 fala assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Uau! Essa é a... Amém? Quantas podem dizer amém? Gente, nós somos avivados, não somos? Vamos fazer um combinado? Quando eu disser amém e perguntar, você vai responder amém para mim, tá? E se for muito ruim, você responde misericórdia. Amém? Amém. Aleluia! Porque aqui nós estamos buscando um avivamento, e ele começa de mim e de você. Ele não começa daqui para aí. Ele começa de todos nós juntos, amém? Aleluia! Pode ser que, ouvindo essa história, haja pessoas aqui feridas também, fisicamente,
emocionalmente, por palavras, por abusos, às vezes por famílias disfuncionais, por um divórcio, por um filho desobediente. Mas o Senhor está aqui para restaurar. E eu queria contar brevemente um testemunho. Há mais ou menos 7 meses, se não me engano, Carla e meu marido vão me ajudar, eu participei do Moriá. Foi tão interessante porque assim, eu falei um dia, assim, amor, eu quero ir no Moriá. A gente pensava em Belo Horizonte, mas estava aqui, foi uma bênção. E eu fui com meu coração aberto para receber do Senhor naquele dia. Algumas pessoas estavam lá comigo nesse dia. E foi tão interessante porque tem um momento em que nós somos ministrados individualmente e uma pastora muito agradável, muito doce, menor do que eu, ela foi quem ministrou comigo. E num determinado momento eu falei assim, pastora, eu sou uma mulher de 51 anos e eu vejo dentro de mim uma menina de 11 anos de idade. Eu vejo. Sabe aqueles filmes que você está aqui, você se vê pequenininho? E eu falava, eu me vejo uma criança de 11 anos num corpo de uma mulher de uma idade de 51 anos. O meu comportamento, o jeito de falar, o jeito de tratar meu marido. E, às vezes, a forma de relacionar com a minha filha. E eu me vejo aquela menina. Às vezes, o fato de eu ser muito tímida e às vezes estar num ambiente, não querer conversar e querer me sentir invisível, eu me vejo essa menina de 11 anos, uma criança, porque aos 11 anos de idade eu perdi o meu pai, eu sofri um abandono que mexeu muito comigo, e eu me vejo essa menina, e eu não quero mais essa menina. Eu preciso agir como uma mulher de 51 anos de idade, como esposa para o meu marido, como mãe para a minha filha, como profissional aonde eu estiver. Porque eu sempre me senti uma criança que não podia abrir a boca porque achava que iria ser repreendida por alguém mais velho do que eu. E nós fizemos uma oração, fizemos um ato profético. E naquele momento, depois da ministração, eu fui embora para casa. Terminou. E eu percebi, tempo depois, que eu limpava a casa e eu não tinha dor na coluna. Quem me conhece bem aqui sabe que eu tinha uma dor na coluna e que foi para o ciático, que todas as vezes que eu terminava de limpar a minha casa ou fazer qualquer esforço físico, eu tomava Paco, eu tomava codeína para resolver a dor. E ela só resolvia depois que eu tomava o remédio, eu precisava deitar, de tão forte que ele era. Eu cheguei a tomar morfina no hospital e a dor não passou. E depois de praticamente 16 anos, que é a idade da Esther, eu percebi que eu não sentia dor. Falei, mas cadê a dor? Eu limpava a casa, eu limpava o chão, eu lavava o banheiro, eu gosto de limpeza, eu gosto de fazer a faxina. E a dor, do mesmo jeito que veio, ela foi embora. E na hora, o Espírito Santo falou comigo a respeito daquela menina de 11 anos curada. É essa restauração completa que o Senhor faz. É essa restauração, mas porque eu também tomei uma decisão. Quando eu falei, amor, eu quero ir. Porque eu sabia que eu precisava dessa cura. Eu sabia que eu precisava disso. E mudou, e não foi só a dor física, mudou completamente. Mudou em tudo aquilo que eu precisava. Eu vejo a menina, porque não tem como esquecer dela. Da menina de 11 anos que perdeu o pai, que foi abandonada. Mas eu me vejo essa mulher de 51 anos totalmente restaurada no Senhor. Amém? Jesus, amém. Aplauda o Senhor. E Ele vai fazer isso na sua vida hoje também. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, porque você é uma mulher avivada. Jesus restaurou essa mulher fisicamente e restaurou ela também emocionalmente. Além da falta de vigor, essa mulher estava sangrando. Gente, naquela época, as mulheres durante o ciclo menstrual, elas eram impuras, elas eram isoladas, elas eram mandadas para fora do arraial, para fora da cidade. Elas não podiam conviver em sociedade. Levítico, no capítulo 15, verso 19, diz assim: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Jesus, ele
restaura essa mulher emocionalmente, porque era uma mulher que ela se viu numa crise de valor. Essa mulher já não se vê mais. Essa mulher praticamente se tornou uma mulher invisível. E o texto dá ênfase nisso quando nós voltamos em Marcos. Ninguém viu ela tocando em Jesus. Ninguém notou aquela mulher. Ninguém percebeu. Ela foi se arrastando e a multidão nem percebeu que de repente estava pisando nela. Talvez até tenha desenvolvido uma capacidade de invisibilidade. E muitas vezes nós desenvolvemos essa capacidade. Chegamos num lugar e queremos ser invisíveis, de preferência que ninguém me veja. Você sai e vai embora e realmente ninguém te viu. Os discípulos que andavam com Jesus não a viram. E às vezes nós estamos que nem essa mulher. Nós nos vemos pálidas, nós nos vemos anêmica, empobrecida, porque ela gastou tudo o que tinha e não foi curada. Ela ficava cada vez pior e também desesperançosa. Às vezes nós não nos enxergamos mais. Às vezes nós não nos vemos mais. Às vezes nós não nos reconhecemos. Ou às vezes a gente não quer nem se olhar no espelho. Não sei se tem alguma mulher assim. Eu já passei por isso. Não querer nem se olhar no espelho. Ah, você está linda. Mentira. Porque a pessoa não acredita. Ela não tem a sua identidade na visão e na ótica do Senhor. Jesus também restaurou essa mulher nas suas relações sociais. Porque ela foi excluída. Gente, o que era para ser 7 dias na lógica, durou quantos anos? 12 anos fora do arraial, 12 anos fora de casa, 12 anos sem ser tocada, 12 anos sem ser abraçada, 12 anos rejeitada num contexto social em que a mulher, eu tenho certeza, deve ter sentido uma profunda dor. Ela deve ter ficado deprimida. Imagino eu que deve ter pensado em tirar a sua própria vida. Porque tocar nessa mulher era se tornar impuro como ela. Jesus também restaurou essa mulher espiritualmente. Dentro do contexto judaico, a mulher ela não celebra, ela não participa do culto, da oração, junto com os homens. Né? Então tem a parte dos homens, onde eles fazem a oração no muro, e a parte das mulheres. E essa mulher, durante 12 anos, ela não se relacionou com a presença de Deus. Durante 12 anos, ela estava longe da presença. Eu achei tão interessante como Deus foi juntando as coisas. Hoje à tarde, num chá das mulheres, da célula da Lorena e da Letícia, que está bem ali, a Tayla trouxe uma ministração. Eu falei, poxa, quando ela falou de a presença do Senhor, quando ela falou sobre estar aos pés do Senhor, quando falou de identidade, eu falei, uau, o Senhor está falando. Quando nós começamos a cantar canções e as ministrações vieram, o Senhor está falando dessa mesma restauração. Porque o que o Senhor mais quer para as nossas vidas é sermos restaurados na presença dEle. Nós podemos ter tudo, saúde, dinheiro, nós podemos ter uma casa bonita, nós podemos ter bens materiais, mas se nós não tivermos a presença do Senhor, nós não somos nada. Se nós não tivermos a presença do Senhor, de nada vale. Eu falei para o Senhor, Senhor, se não for para o Senhor ir comigo, ministrar, eu nem vou. O Senhor me avisa, porque eu aviso, eu peço para colocar em outra no lugar. Porque se o Senhor não for com você no seu trabalho, não vá. Se o Senhor não for com você lá na sua célula, não vá. Se o Senhor não for com você aonde você estiver, não vá, para não envergonhar o nome do Senhor. Esses dias eu estava orando, limpando o chão lá de casa. Limpando, né? Os meus momentos no ordinário são assim. Eu limpando, falando com Jesus e Ele falando comigo. E Ele falou assim, Vanessa, afinal de contas, você me serve porque você me ama ou porque você tem medo de ir para o inferno? Ai, gente, eu perdi a respiração. Eu compartilhei no grupo nosso lá, né? Falei assim, gente, que coisa. Eu parei para pensar, afinal de contas, por que eu sirvo o Senhor? E muitas vezes nós servimos ao Senhor porque nós temos medo de ir para o inferno. Porque quando nós servimos ao Senhor porque o amamos, a palavra dEle é viva. E quando nós o amamos, nós não ficamos esperando que as pessoas peçam para fazermos alguma coisa. Nós fazemos porque nós temos a certeza do propósito que nós temos no Senhor. Quando nós o amamos, nós nos dispomos. Nós abrimos a nossa casa.
Nós lideramos uma célula. Quando nós nos dispomos, nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, eu vou tremendo, vou com o coração palpitando, mas eu vou lá falar a tua palavra, independente do lugar. Quando nós o amamos, nós vivemos uma vida de santidade. Quando nós o amamos, nós não trocamos a nossa vida com o Senhor pelas coisas que o mundo nos oferece e que muitas vezes nas nossas vidas parece ser normal. É normal, tanto faz. É normal eu tomar uma bebida. As pessoas estão nos vendo. As pessoas querem ver em nós Jesus. E quando elas olham para mim e para você, o que elas estão vendo? É normal eu ouvir um rock. Afinal de contas, eu ponho até a camiseta da caveira. Quando nós amamos o Senhor, nós nos vestimos como o Senhor quer. Nós olhamos no espelho e falamos: Senhor, tá bom? Senhor, esse batom aqui tá bom? Desse jeito. Não está aparecendo? Não está transparente? A restauração na nossa vida, ela não pode ser só física, ela não pode ser só emocional, ela não pode ser só numa dimensão, ela precisa ser completa, porque quando essa restauração na nossa vida é completa, Jesus gera em nós vida. Amém? Ele gera em nós vida. Eu trouxe uma definição que o pastor Johnny colocou, uma definição mais completa de saúde. O pastor, ele é um médico, ele fala assim que a definição mais completa de saúde é a integridade bio, psico, sócio, espiritual. Biológico, psicológico, social e espiritual. A nossa saúde, ela não pode ser vista só no âmbito físico. A nossa saúde não pode ser vista só no âmbito mental. O nosso bem-estar, ele precisa ter as 4 coisas funcionando de forma saudável. E funcionar de forma saudável significa funcionar debaixo da mão do Espírito Santo do Senhor. Sendo levado pelo Espírito Santo e guiado pelo Espírito. Amém? Amém? E é interessante que na hora que a mulher tocou em Jesus, o problema foi feito. O problema físico foi curado, não foi? O que Jesus faz? Poderia ter continuado. Ela já não está curada? Mas Jesus parou tudo. Jesus parou por causa dela. Assim como Jesus para por sua causa. Jesus parou tudo. O que ele começa a fazer? Procurar. Quem me tocou? Eu fico imaginando, por favor, né, Jesus? Todo mundo te apertando. Quem me tocou? Mas quando ele se vira, Jesus está devolvendo para aquela mulher um valor que ela não sabia que ela tinha. Quando ele se vira e ele para tudo, imagino que Jairo já estava desesperado, né? Bora, tem uns assim, né? Aí eu imagino que ele olhou, procurou, perguntou, porque o texto fala que depois que ela vê toda a situação, ela se apresenta. Eu imagino que ela ficou ali esperando, né? Mas o que Jesus faz? Ele para tudo, ele vira, ele procura para saber quem é que havia tocado nele. Porque ele estava ali restaurando por completo a vida, a dignidade, a moral daquela mulher diante da sociedade. Jesus é capaz de fazer isso por ela, ele é capaz de fazer por mim e por você. Jesus é capaz de devolver esse valor que muitas vezes é perdido. O que é mais interessante quando a gente olha a história, Jairo é aquele que vai diante do Senhor, ele é um pai que vai diante do Senhor, ele esquece de tudo, de quem ele era, para buscar pela cura da sua filha. Ele faz qualquer coisa. Jesus se coloca nesse lugar agora, para dizer para mim e para você, que ele faz qualquer coisa por nós. Amém? Ele faz qualquer coisa porque ele está olhando o que ninguém vê.
Ele está olhando aquilo que às vezes parece estar invisível, mas aquilo que ninguém acha, o Senhor está olhando. Você não precisa de alguém que olhe para você e diga muito bem. Você só precisa saber que Jesus está olhando para você e te dizendo que Ele te enxerga, que Ele te vê, que você não é invisível e que o seu interior Ele conhece, ainda que você não conheça. Amém? Eu sou fã do pastor Jonatas, né? Estudante de psicologia, a gente escuta, né, essa área e tem falado muito comigo. E o pastor Jonatas tem uma outra citação que eu gosto que fala assim que toda cura é a restauração de um pedacinho da imagem de Deus em alguém. Amém? Eu vou repetir. Você vai dizer um amém bem forte. Toda cura é a restauração de um pedacinho da imagem de Deus em alguém, em você. Amém? Amém? Quando Ele cura essa mulher, Ele devolve para ela vigor. Quando o Senhor cura essa mulher no seu corpo físico, Ele devolve vigor. Amém? Quando o Senhor me curou, me restaurou, gente, Ele me devolveu vigor. Eu posso fazer as coisas e não sentir dor mais. Foram 16 anos sofrendo com essa dor. Quando Ele cura a alma dessa mulher, quando Ele cura as suas emoções, Ele devolve para essa mulher o quê? Valor. Ela não tinha. As pessoas olhavam para ela e que valor que ela tinha nenhum. Ela era imunda. Mas o Senhor, quando Ele para tudo, e quando Ele a apresenta, e quando Ele olha para ela diante daquela multidão, Ele devolve para ela valor. Quando Jesus pergunta, quem me tocou? Sabe o que Ele está fazendo? Ele está fazendo com que ela fale. Ele ficou esperando. Até que ela diz, fui eu que te toquei. Jesus faz isso de forma intencional, porque Ele está devolvendo a voz daquela mulher diante da sociedade. Ele está restaurando as suas relações sociais. Ele está dizendo, essa mulher importa. Ele está dizendo, você importa. Ele está dizendo para mim que eu importo. Antes do Senhor o Senhor ministrou muito comigo essa palavra antes de estar aqui. Né? O Ayrton sabe que quando eu tenho algum desafio, nunca é problema, é um desafio. Eu sou muito mono, né? Eu foco naquilo e eu não consigo fazer outra coisa. Eu preciso de silêncio e eu perguntei assim, amor, e aí, o que eu falo? Aí me ajuda? Aí ele falou, mulher samaritana, né? Aí eu falei, não é essa que Jesus quer falar. Porque o Senhor estava falando primeiro comigo. O Senhor estava curando o Senhor curou o meu físico. O Senhor está todos os dias restaurando as minhas emoções. Ela não é assim num clique. A menina, eu com 51 anos de idade, ser curada com uma menina de 11. Nós somos todos os dias restaurados pelo Senhor. A palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Nós não somos merecedores, mas isso é graça, favor e misericórdia do Senhor para nós. Nós estamos o tempo todos sendo salvos. Nós somos salvos pelo Senhor quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Nós estamos sendo salvos num processo que vai nos levar para a eternidade. Então, todos os dias o Senhor vai tirar um carrapicho. Todos os dias o Senhor quer mostrar para mim e para você quem nós somos, para nós nos apresentarmos diante dEle de imaculáveis. Amém? Aleluia! Quando Ele olha para ela e diz, filha, a tua fé te salvou. O que Ele está curando? A identidade, revelando a verdadeira pessoa que ela é. Ele está devolvendo vida. Ele está devolvendo vida para aquela mulher. Quando o Senhor olha para mim e me chama de filha, o Senhor está me devolvendo vida, porque é essa vida que nos dá esperança. É essa vida que nos faz continuar um dia após outro. E é essa vida que Ele nos dá, que nos faz apaixonados por Ele. Nós precisamos estar na igreja, nós precisamos estar aqui porque nós amamos o Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor porque nós o amamos, não é porque é um protocolo, porque é pedido. Nós precisamos amar o Senhor, assim como o ar que nós respiramos, nós precisamos amar o Senhor e ter fome pelo Senhor. Porque é a presença dEle que faz uma cura completa. Se Ele curar só o seu físico, as suas emoções vão continuar, né? Doendo, adoecida.
Se Ele curar só o seu físico, a sua alma, às vezes a sua relação com as outras pessoas, elas vão continuar feridas, adoecidas. E se Ele não te curar, se te curar só no espírito, de que adianta servir, falar, Senhor, Senhor, eu até orei em línguas, mas você está longe da presença. Nem sempre o serviço que fazemos para o Senhor é sinal de que nós estamos nos relacionando com Ele. Amém? Vocês ficaram muito silenciosas. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Essa mulher só chegou a Jesus pela via de uma cura física. Mas Jesus fez a obra completa. Amém? Porque Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Até o dia que Ele vier, amém? Até o dia em que nós viveremos junto com Ele na eternidade, amém? Glória a Deus. A porta de entrada da busca dessa mulher foi o físico. Qual é a sua? Qual é a sua porta de entrada hoje para buscar o Senhor? Aonde está a dor? Aonde está a sua ferida? O que é que você precisa? Pode ser uma ferida na alma. Pode ser ansiedade. Nós vivemos um mundo da ansiedade, né? Vendo uma pesquisa esses dias que até 2030, mais ou menos, nós vamos ser quase 100% uma geração de gente ansiosa e deprimida. Misericórdia. Misericórdia. Pode ser que a sua dor seja a sua indiferença, seja a sua frieza espiritual. Seja você não ter reconhecido ainda que você é filha do Senhor. Às vezes é um problema com o filho. Às vezes a sua dor pode ser um problema com seu filho. Qual é a sua dor? Qual é a dimensão que você precisa ser curada e restaurada hoje? Você quer ser restaurada por completo? Porque tem algo, tenho algo que é tão interessante para nós terminarmos, porque nós queremos orar nesta noite, que depois de 12 anos, essa mulher encontrou vida. Amém? Mas ela encontrou vida num ato de fé. Ela não ficou esperando ser tocada pelo Senhor. Porque às vezes a gente senta e fica esperando. Se o Senhor não me tocar, se o Senhor não... Nem vou. Ela não esperou ser tocada por Jesus para receber a cura. Ela se lançou aos pés dele. Ela não esperou que a cura fosse até ela. Ela também não esperou que Jesus parasse para ir lá curar ela. Porque às vezes a gente fica sentado esperando que o Senhor venha fazer alguma coisa. E às vezes o que o Senhor está dizendo é: dê o primeiro passo. Isso é fé. Às vezes ele está... quando ele fala para Pedro, né? Venha, Senhor, é o Senhor mesmo, que ele anda sobre as águas. Ele precisou ter um passo de fé. Ele precisou olhar para o Senhor. E às vezes tudo que o Senhor precisa de nós é um passo de fé. Às vezes nós ficamos esperando. Que direção? Será que Jesus vem? Não, se Ele não vier, não. Se não falar comigo, se eu não ouvir a voz. Mas muitas vezes nós não temos um passo de fé. Muitas vezes nós não vamos para o nosso secreto. Muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz dEle. Muitas vezes o Senhor fica em último lugar. Não estou dizendo que a sua prioridade tem que ser sempre levantar 4 horas da manhã. Lá em casa, 4 horas da manhã, a casa acorda. Sabe? Mas eu estou te dizendo que o Senhor quer ter um relacionamento comigo e com você o tempo todo. E Ele quer ter no ordinário, lavando a louça. Ele quer nos restaurar quando o nosso quarto, vou falar para as mulheres casadas, está lá com a toalha jogada, as coisas jogadas. Ele quer nos restaurar, nos ensinando a ter um coração grato, porque graças a Deus a minha oração foi respondida. Eu queria casar e Deus me deu um marido excelente, maravilhoso. Amém? Louve a Deus por isso. Eu estava ouvindo a Helena essa semana e ela falando assim, olha, um dia eu estava reclamando, passando a roupa do meu marido, uma camisa dificílima, e eu comecei a reclamar. E o Espírito Santo me fez lembrar no dia que eu pedi um marido para poder passar a camisa dele. São detalhes. São detalhes. Ao invés de reclamar do seu marido, louve a Deus pelo marido que você tem. Ao invés de reclamar da vida, seja grato. Quem reclama, ora ao diabo. Ore ao Senhor. Você pode não ter tudo o que você ama. Ame tudo que você tem. Nas pequenas coisas, ame tudo que você tem. Até o problema.
Porque Ele está tratando comigo e com você. Até a dificuldade, o desafio, Ele está forjando o seu caráter, porque não é qualquer um que vai morar na eternidade com o Senhor. Nós precisamos estar irrepreensíveis diante do Senhor. A cura que o Senhor quer para nós, ela é completa. Você só precisa tocar na orla do Senhor, mas você só precisa ter um passo de fé. Não espere que alguém faça. Ei, vem aqui. Ei, aceita. Faz. Não faça isso. Não faça isso. Dê um passo de fé e diga: eis-me aqui, Senhor. Dê um passo de fala: Senhor, eu preciso ser curada. Eu preciso ser curada em tanta coisa ainda. O meu marido é uma ferramenta para isso maravilhosa. Não é desse jeito? E glória a Deus. E glória a Deus por isso. Porque o seu esposo, ele te enxerga. Mas eu não tenho esposo, mas tem alguém que te enxerga. Com certeza ele fala alguma coisa. Ele é ferramenta de Deus para tratar a sua vida. Aonde você está? O seu chefe, a sua amiga, até o seu inimigo é ferramenta de Deus. E louve ao Senhor. Porque quando nós somos tratados pelo Senhor, é sinal de que o Senhor nos ama e está dizendo: filha, você é importante, você tem valor. Amém? Fica de pé onde você está no seu lugar.